Estar aqui com vocês para conversarmos sobre esse tema tão importante. Antes de tudo, gostaria de expor o meu muito obrigado a toda a equipe que fez com que esse evento fosse realizado. A diretoria do IEE, ao time do escritório, os associados do Instituto, fornecedores e parceiros. O meu muito obrigado aos investidores do Fórum da Liberdade, Évora, Gerdau e Grupo RBS. Aos nossos apoiadores Ouro, Agibank, CMPC, Nelógica, PUC-RS e Unimed Porto Alegre. Aos apoiadores Prata, Deloitte, Fruc, Paim, Lojas Renner e Grupo SLC. A nossa transportadora oficial, Gol. Aos apoiadores online, Carpena e Everstream, bom dia. Meu nome é Pedro De Césaro, presidente do Instituto de Estudos Empresariais, instituição com mais de 35 anos de história. O IEE, durante todos estes anos, defende como seus valores fundamentais a liberdade, a responsabilidade individual, o Estado de Direito e a propriedade privada. Como muitos de vocês nos acompanham, o IEE organiza anualmente o Fórum da Liberdade, o maior evento de discussões de ideias da América Latina. E hoje, em virtude da pandemia que estamos vivenciando, criamos o Fórum da Liberdade em casa. O liberalismo, como filosofia, não estuda simplesmente economia ou política, como muitos imaginam, mas sim, fundamentalmente, a liberdade individual. Antes de existirem empresas, negócios e governos, existe o indivíduo, que é a verdadeira mola propulsora da sociedade. Infelizmente, liberdade é uma palavra que está um pouco esquecida nos dias de hoje. Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, cunhou a brilhante frase: aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade, nem segurança. Estamos vencendo um cenário atípico no qual estamos abrindo mão de nossa liberdade. Mas será que foi só agora? Com quase 40% de nossa riqueza gerada entregue diretamente nas mãos do Estado, estamos mesmo livres? Será que não há algo errado? Talvez este momento mais oportuno da história recente da humanidade para discutirmos o que é liberdade. Mas até onde vai essa nossa liberdade? E é isso que queremos debater aqui hoje. Sejam muito bem-vindos ao Fórum da Liberdade em Casa. Como certa vez disse Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Espero que o nosso debate e soluções apresentadas sirvam como essa vigilância e sejam de grande valor para alcançarmos um mundo mais livre. Muito obrigado pela presença de todos e aproveitem nosso evento. Agora passo a bola para o Estúdio 2 com Roberto Andrade, o diretor do Fórum da Liberdade, que irá dar início ao nosso debate. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença, principalmente obrigado pela participação dos nossos convidados. Situações extremas suscitam questionamentos e atualmente a gente vem questionando um dos direitos mais inalienáveis da vida humana, que é a liberdade individual. Então, para a gente poder contar um pouco e resolver esse problema que nós temos hoje, a gente tem esse painel intitulado Liberdade em Tempos de Crise. De que forma nós podemos contribuir para a sociedade em prol, por exemplo, do que nós temos agora como a contenção de uma pandemia, mas sem ferir esse direito dos mais inalienáveis da vida humana. Bom, para isso, a gente convidou 3 craques para discutir o assunto. Eu vou pedir licença para ler o currículo deles, porque é um pouco extenso. João Pereira Coutinho é professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, onde se doutorou em Ciência Política e Relações Internacionais. É colunista da Folha de São Paulo e autor da obra As Ideias Conservadoras, explicadas a revolucionários e reacionários. Fernando Schiller, professor em tempo integral no INSPER, em São Paulo, possui doutorado em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutorado pela Columbia University de Nova York, recebeu menção honrosa no prêmio Ampof de melhor tese de doutorado no país, em 2006 e 2007, mestre em ciências políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em políticas públicas e gestão governamental pela Escola Nacional de Administração Pública. Pedro Bial, apresentador de televisão, jornalista, escritor, cineasta e poeta brasileiro. Atua principalmente na televisão, sendo conhecido por programas de rede nacional como Fantástico, Big Brother Brasil, Na Moral. Atualmente apresenta o talk show Conversa com o Bial.
Bom, inicialmente a gente vai passar para as considerações dos nossos convidados. Eu gostaria de pedir que o Pedro Bial iniciasse, por favor. Muito obrigado, Roberto. Muito feliz de estar participando dessa abertura do Fórum da Liberdade num formato inédito, mas o que só mostra a necessidade de permanência desse espaço, nem que seja assim, dessa forma virtual. Eu que costumo tanto maldizer as redes sociais e tantos outros subprodutos da internet, eu estou achando ótimo que isso exista. Imagina se a gente não tivesse essa possibilidade, o fórum não teria realizado, a gente não estaria aqui conversando. Quer dizer, dentro do quadro tantas vezes distópico que a internet nos trouxe também esse tipo de recurso, possibilidade. Vamos lá, liberdade em tempos de crise. Como sempre, tem se recorrido à surrada má tradução do ideograma chinês de crise. Isso foi inaugurado pelo Kennedy, que gostava de dizer que crise em chinês era sinônimo de oportunidade. Não é bem isso. A tradução é torta. Ela fala que é um momento crucial, a tradução certa seria um momento crucial de perigo. Mas, de qualquer maneira, crise é sempre uma janela para a oportunidade, mas eu acho que para levantar a bola aqui para o Chile e para o Coutinho, é uma janela também para oportunismos, assim como oportunidade. Então, que oportunismos podem se insinuar aí no meio da crise para solapar a nossa ideia, nosso desejo de liberdade. Liberdade que eu até gostaria que os meus parceiros, o Coutinho e o Schiller, dessem algum tipo de definição, porque não é fácil. O Spinoza, pelo menos é atribuído ao Spinoza, a linda definição de que liberdade é conhecer os cordéis que nos manipulam. Gosto, mas ainda prefiro o Barão de Itararé, que também, segundo algumas fontes, teria dito que liberdade é como o açúcar, que é aquela substância que dá um gosto muito amargo ao café, em se não lhe opondo. A gente sabe quando falta a liberdade, aí a gente reclama, mas quando o que é a liberdade, cada um que a defina. E, aproveitando a deixa do lindo artigo sobre Thoreau, Henry David Thoreau, que o Coutinho publicou ontem na Folha, eu queria citar uma frase do Walden, do livro do Thoreau, que nós que estamos agora, parece até que temos todo o tempo do mundo nessa quarentena, a frase é como se pudesse matar o tempo sem ferir a eternidade, que é uma beleza de frase. Então, começo com o Coutinho, perguntando para ele se, a partir do Thoreau e dessa reflexão, se essa é a hora e a vez de cada um de nós no nosso Lago Walden particular e compulsório. Antes de mais, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, é um prazer estar com o Fernando Schuller, com o Pedro Bial, com você, ou seja, é um prazer enorme. Infelizmente não posso estar pessoalmente, não pude estar pessoalmente aí, mas estou cá e, portanto, um abraço para todos. Eu acho que, se este não é a altura das pessoas poderem olhar um pouco para o seu lago interior, então não sei quando é que vai ser a altura. Aliás, eu acho que há algumas lições desta pandemia que nós já podemos começar a tirar. A primeira destas lições tem a ver com a nossa própria fragilidade. Ou seja, tem a ver com o facto da nossa vida depender de tanta gente que normalmente é invisível. E eu estou a pensar essencialmente das pessoas que continuam, apesar de tudo, a cultivar a terra, das pessoas que continuam a transportar produtos, das pessoas que continuam a encher as prateleiras dos supermercados, ou seja, todas aquelas pessoas que tornam possível a existência de uma economia livre. Normalmente nos manuais, quando se fala de liberalismo e sobretudo liberalismo económico, enfim, aparecem os grandes autores. Mas estes são os pequenos autores sem os quais a nossa vida comunitária colapsava de um dia para o outro. E a primeira coisa que eu provavelmente gostaria que saísse daqui era uma consciência mais forte de como a vida em sociedade depende
daquilo que a Hillary Clinton designava como os deploráveis, quando ela dizia é um cesto de deploráveis, não é? Quem vota no Trump é um cesto de deploráveis. Enfim, eu não sou o grande fã do presidente Trump, antes pelo contrário, mas são os deploráveis que fazem com que a vida em sociedade seja possível. São aqueles que vão para o hospital, são aqueles que acorrem aos doentes, e portanto acho que nesta altura nós entendemos melhor o papel deles em sociedade. Em segundo lugar, acho que esta pandemia também está a mostrar a importância da ciência sobre o pensamento mágico. Há muitas pessoas que, por exemplo, têm uma atitude anti-vacinas, acham que as vacinas podem causar isto, podem causar aquilo, são um luxo. Bom, aí está um mundo sem vacinas. Não é? Este é um mundo sem vacinas. Não sabemos quando é que vamos ter uma, daqui a 12 meses, daqui a 18 meses, mas pronto, este é o mundo sem vacinas, de volta ao estado de natureza. Portanto, acho que a segunda grande lição é que a ciência é mais importante que o pensamento mágico. E neste momento, uma parte da nossa angústia está com os cientistas. Estamos à espera que, enfim, eu já nem falo de uma vacina, mas de um tratamento, de algo que possibilite normalmente termos uma vida em sociedade. Portanto, para os terraplanistas, para os coronaplanistas, para todo esse pessoal, acho que esta pandemia ensina qual é o papel da ciência numa sociedade livre e civilizada. Em terceiro lugar, acho que isto também ensina que existem vantagens em tratar com democracias e não tanto tratar com ditaduras. Quando normalmente as pessoas fazem críticas, eu sou completamente contra críticas à China. Não, é que aqui o problema é o comportamento de um regime que na fase inicial usou da mentira e do encobrimento para precipitar a humanidade numa catástrofe. A juntar a isto políticos altamente impreparados no Ocidente que contribuíram para uma situação com esta escala. E, portanto, acho que se desta crise sair pelo menos aquela ideia de que, bom, é muito importante que nos nossos tratos comerciais o essencial da nossa tecnologia, o essencial da nossa farmacologia não esteja apenas em regimes ditatoriais, acho que também é positivo. E por último, e aqui vou responder diretamente às perguntas que foram colocadas, eu acho que isto também esta pandemia mostra um pouco a nossa autoimposta fragilidade. Eu acho que nas últimas décadas, nós fomos vivendo em sociedades de medo. O Frank Furedi, que é um sociólogo que tem estudado o papel do medo nas sociedades democráticas, afirma isso, ou seja, nas nossas sociedades o medo de tudo, os alimentos que causam câncer, questões de lifestyle, questões disto, a ideia de que as crianças estão sempre à mercê de qualquer perigo, de um pedófilo, de um criminoso, ou seja, são sociedades de paranoia e de medo. E eu acho que nesta altura, quando nós somos confrontados com uma pandemia desta natureza, aquilo de que eu tenho mais medo é precisamente dos excessos desse medo. Ou seja, a ideia de que para evitar qualquer possibilidade de haver uma doença ou de haver uma situação mais complicada do ponto de vista da saúde, etc. Ou seja, a elevação da saúde a uma espécie de valor absoluto, como se fosse uma deusa, pode, no limite, levar a situações, por exemplo, políticas de natureza iliberal. Ou seja, nós queremos tanta segurança, nós estamos dispostos a ter tanta segurança que, enfim, abrimos mão de alguns direitos fundamentais. Eu estava a comentar com os meus colegas de painel, antes de nós começarmos, que se por absurdo, por hipótese, alguém dissesse, atenção, a partir de amanhã há uma vacina contra o corona, mas vocês em contrapartida têm que abrir mão da liberdade de expressão. Durante 2 anos acabou-se a liberdade de expressão. Eu não sei propriamente se não haveria muita gente disposta a esse trato, para poder voltar a sair à rua e continuar a vida como se não houvesse normalmente. Portanto, eu acho que estas 5 lições, acho que são as lições da pandemia até ao momento, mas das 5, aquela que mais inquietação me causa é o estado de medo permanente em que a sociedade vive. Estamos menos resilientes, menos capazes, mais fragilizados, mais inseguros, mais amedrontados, e isso parece-me que é politicamente perigoso. João, obrigado. Você falando do medo, me lembrei de uma definição lapidar de medo do Guimarães Rosa, no conto
famigerado do livro Outras Histórias, que diz: o medo é a extrema ignorância em momento muito agudo. É a cara do nosso momento, né? E essa sua provocação do que você abriria a mão por segurança, o que o medo pode nos levar a suportar ou admitir, é uma pergunta inquietante, muito necessária de ser feita agora. Porque o que acontece é que, em geral, Fernando Schiller, o que é um excepcional provisório, por exemplo, esse exemplo do João, não, vamos abrir mão da liberdade de expressão por 2 anos para combater a epidemia. É uma bela metáfora, se não é uma imagem diretamente concreta, objetiva. Mas, em geral, a gente sabe, a história mostra que o que é excepcional provisoriamente se torna uma permanente exceção. Isso costuma acontecer. Entre outras coisas, o que a gente está vendo agora são estatizantes, gente com pensamento estatizante, quase demonstrando um certo schadenfreude, o gosto pelo sofrimento alheio. Olha, a gente não falou, é o Estado forte, todos clamando pela intervenção do Estado e por um Estado forte e que intervenha e nos resgate. E você, Fernando, dentro desses medos, quais são os seus? Tudo bom, Bial? Tudo bem, João, Pedro, Roberto, todo mundo fora da liberdade? Olha, eu quase interrompi o João aqui, mas na internet a gente tem que cuidar para não interromper muito, porque dá confusão, né? Mas eu disse para ele, não dá ideia, hein? Esse teu trade-off aí entre a descoberta da cura do corona, enfim, da pandemia e a liberdade de expressão por 2 anos, vai ter muito prefeito que vai propor esse trade-off por aí. E não duvido que vai ter juízes que vão dizer não, é perfeitamente constitucional, afinal de contas resolve um problema, enfim. E se fizer uma pesquisa de opinião, é um perigo grande. Estou brincando um pouco, mas acho que reflete um pouco o espírito da nossa discussão aqui. Me permito antes até, Bial, também inspirado um pouco pelo que o João falou, é interessante a força da liberdade, não é? Mesmo nesse momento, quer dizer, a gente está aqui num debate como esse, eu imagino que vocês devam participar de N debates parecidos com esse. Eu, por exemplo, estou dando aula online agora. Ontem eu li um texto, aliás, que eu recomendo muito, do nosso querido amigo Pondé, Luiz Felipe Pondé, na Folha de São Paulo, e ele fala obviamente com aquele estilo cáustico do Pondé, né, que faz com que ele seja amado e odiado. No meu caso, sou um grande admirador dele, mas como as pessoas inventaram a quarentena, não é? Como nós nos tornamos muito criativos na quarentena, não é? Obviamente, nós vivemos num país dividido, no sentido de que os mais pobres não têm muito o que inventar na quarentena, porque precisam estar às 7 horas da manhã nos ônibus aqui em São Paulo, que estão lotados, e tem muito pouca gente de máscara, não é? Então tem um certo cinismo nisso tudo. Eu vou dizer que esse cinismo me irrita muito, não é? Me irrita muito ver filas de pessoas para recolher alimentos, para, enfim, que as prefeituras distribuem, que os governos distribuem. Ali não tem muito isolamento social, mas vamos lá. As pessoas, de uma maneira geral, vêm reinventando a sua liberdade individual em espaços muito restritos, não é? Isso me lembra muito, citei antes também na nossa conversa, o John Tomasi, que é Free Market Justice, que é um relativamente jovem filósofo liberal. Ele fala do everyday libertarianism, o liberalismo, o libertarianismo do dia a dia, onde eu tive essa sensação quando eu fui num país socialista. Não vou nem dizer qual aqui, tem poucos, na verdade. O mundo são uma espécie de museus vivos, assim, e é interessante como havia uma regra, né, e as pessoas reinventavam a sua vida a partir daquela regra, de maneira. Então, quer dizer, existia uma enorme economia formal, mas existia uma enorme economia feita pelas pessoas, informal, onde as pessoas se rebelavam, literalmente, contra, né, aquelas armadilhas, a burocracia pública, né, as imposições, enfim. A liberdade tem essa enorme força, né, onde, num pequeno espaço, você inventa a sua ação diante do mundo, a sua personalidade, os seus espaços, enfim. E eu acho que isso um pouco, essa pandemia, essa situação de recolhimento que nós estamos vivendo, vem mostrando, não é? Então, assim, isso eu acho que é um ponto para se refletir. É óbvio que existe
essa tensão aí histórica no pensamento moderno entre medo e liberdade, né? Entre segurança e liberdade, está na raiz da teoria política moderna. Se você for, não precisamos nem fazer muita aula aqui, mas quem estudou Hobbes um pouco sabe que na formulação original do contrato político moderno, né, o nosso tataravô é o Leviatã do Hobbes, ele já fala desse trade-off, ou seja, né, você distribui a liberdade para todos, mas uma liberdade não regulada, né, nesse paradigma do Hobbes. Eu não estou dizendo que o Hobbes aqui ele fundou uma teoria que expressa algum tipo de verdade sobre a espécie humana, né? Mas a ideia de que, bom, é preciso regular a liberdade, portanto, é preciso privar a liberdade, é preciso controlá-la, limitá-la, enfim, para que todos, de alguma maneira, exerçam, façam fluir, paradoxalmente, a liberdade, digamos assim, num ponto de optimalidade, não é? Então, esse é um tema, e esse é um grande tema, sabe? Aqui não vou nem me compridar muito essa discussão, mas, quer dizer, este balanço entre o quanto você abre mão da sua liberdade individual, né? Quanto você delega ela, no caso do Hobbes, você delegava para um monstro lá, chamado Leviatã, o Estado moderno, e quando você retém dessa liberdade, obviamente que o Locke vai ter uma outra visão sobre esse trade-off, mas isso é reconstruído na filosofia contemporânea. Eu me lembrava, agora durante a pandemia, eu fui ler de novo o Garrett Hardin, que escreveu um texto no final dos anos 60 sobre a tragédia dos comuns. Quem estuda economia, quem gosta desse tema, certamente conhece esse texto. E a teoria da tragédia dos comuns era mais ou menos o seguinte, quer dizer, a liberdade, e o Garrett Hardin ele tinha soluções, no fundo, autoritárias para o problema da tragédia dos comuns, né? Ele identificava nos anos 60 a superpopulação, coisa que nunca, de fato, aconteceu. Hoje o nosso problema é o inverso, né? Precisamos aumentar o nível de fecundidade, as pessoas têm um problema de desaceleração das taxas de fecundidade. Mas ele diz o seguinte, quer dizer, se todos exercendo a sua liberdade podem produzir um resultado que seja subótimo, seja pior para todos, não é? Isso é um problema. Quer dizer, ele desacreditava muito a ideia de autorregulação, da regulação espontânea entre as pessoas, porque ele diz, bom, a liberdade de todos levará, né, a uma perda generalizada da liberdade de cada um, né? Então, ele cita Hegel, inclusive, a liberdade como consciência da necessidade. Né? Então, ele para fundamentar uma tese que, no fundo, é uma tese autoritária. Né? Quer dizer, nesse momento da epidemia, o que a gente está vivendo é um pouco isso, um pouco o espírito da tragédia dos comuns. E aí passa-se, a partir desta lógica, justificar intervenções as mais diversas na liberdade individual. É como se cada atitude individual afetasse, né, o commons. É como se a cidade, a rua, a casa, a praça, assim, a nossa convivência coletiva tenha se transformado subitamente num super commons. Não é? Então, o fato de que eu sair na rua, eventualmente para ir no supermercado, ou para correr no parque, ou para, enfim, levar o filho para passear, ameaçasse a liberdade de todos. Não é? Então nós estamos nos auto-vigiando, né, para ver cada um não está agindo como uma espécie de free rider, como um caroneiro, ou seja, todos. E aqui é interessante como de fato existe isso. Né? Eu estava vendo as pesquisas de opinião, mais de 70% das pessoas apoiam o confinamento, certo? Nesse momento, mas você tem uma taxa bem menor de pessoas que de fato cumprem o confinamento. Né? Então você tem uma taxa, por lá, uma perda de 20%. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado, mas este é uma caracterização clássica disso. Né? E aí, obviamente, a liberdade está em teste. Né? Está em teste. Eu fico impressionado como abre-se a caixa de Pandora e todas as bruxas e os males do mundo se mostram. Né? Então, eu vejo para fechar aqui meu ponto, 3 grandes argumentos que, na minha opinião, são argumentos problemáticos hoje. Primeiro, é um argumento autoritário, ou seja, chamados novos conservadorismos, as teorias iliberais, a ideia de que o Estado tem que retomar o controle, né? Que existe um common good. Inclusive, eu estava lendo Adrian Vermeil, que é um filósofo de Harvard, na verdade é um jurista de Harvard, que é um dos grandes gurus hoje elegantes do chamado iliberalismo, né? Ele ataca o liberalismo, ele diz, olha, preciso um Estado que, em nome do bem comum, interfira na liberdade individual, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista individual, como do ponto de vista, inclusive, ele chama assim, cultural, no sentido muito amplo. Né? Então, isso deve crescer. Se a gente vê o que está acontecendo na Hungria, com Orbán, por exemplo, a ideia de que você vai passar a governar por decreto, que você vai
fechar o parlamento, enfim, e em menores escalas isso está acontecendo no mundo inteiro. Outra tendência, me parece que esta é mais sutil, a ideia de que, nesse momento, as liberdades econômicas, a liberdade de propriedade, enfim, se justifica que elas sejam, digamos assim, relativizadas, flexibilizadas, né? Então, o Congresso Nacional pode aprovar qualquer legislação e colocar para a dívida pública, o Estado está autorizado, eventualmente, a entrar dentro de uma empresa e requisitar respiradores, eventualmente ocupar uma empresa para produzir respiradores, uma empresa que produzia outras coisas anteriormente, enfim... Economia de guerra. Como se fosse um estado de guerra. Isto é muito plausível no momento que a gente está vivendo. E este é digamos assim, este é um desafio para o liberalismo. O liberalismo em sentido muito amplo, ou seja, a ideia de que você, em nome do medo, em nome de um estado de emergência, em nome da exceção, você passe a justificar como norma uma corriqueira, cotidiana, crônica intervenção na liberdade individual, seja no ponto de vista dos direitos individuais, seja do ponto de vista das relações econômicas na sociedade. Fernando, a gente pode deduzir da sua fala que você acha que já há beneficiários da pandemia, no sentido de que esses políticos, essa corrente iliberal que está no poder em tantos países do mundo, ela já se beneficia do elogio da restrição à liberdade, né? Porque todos nós aqui abrimos mão da nossa liberdade de viver, em nome não só do bem coletivo, como do nosso conforto e segurança individual. Outro dia eu estava conversando com uma bela cabeça, um pensador brasileiro, falei, mas vem cá, a China já tem um controle do indivíduo de saber qual é a temperatura, a pressão e o pulso do sujeito. Eu não quero que o Estado fique tomando a minha temperatura sempre. Tem gente que diz, não, depende de como isso vai ser feito. Primeiro, você acha... Eu queria que o Coutinho também participasse dessa resposta. Isso já é um benefício contado daqueles que gostariam de ver as nossas liberdades individuais diminuídas? Olha, passo muito rápido para passar a bola para o João também. Eu diria que sim, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Quer dizer, eu tenho lido muito, evidentemente, quarentena tem um lado... você lê muito, né? Eu tenho lido muito, quer dizer, a ideia de que voltará o welfare state, né? Que esses dias eu li um artigo de um intelectual dizendo o seguinte, olha, havia um consenso neoliberal que agora morreu, agora desapareceu. Eu até escrevi uma resposta dizendo assim, onde é que estava o consenso neoliberal? Né? Nós, desde a crise de... Eu não sei onde é que está esse consenso neoliberal. Desde a crise de 2008, até o Alan Greenspan pediu desculpas, tinha uma falha na teoria dele. Nós vemos na última década uma expansão do autoritarismo no plano global. O autoritarismo no plano global, chamado iliberalismo no plano global. Nesse artigo, por exemplo, ele identificava o Donald Trump como um defensor do livre mercado. Eu disse, aonde que Donald Trump é um defensor do livre mercado? Então, quer dizer, isso é esta narrativa de que agora nós vamos sair de um mundo liberal e vamos ingressar finalmente naquele mundo que é o mundo correto, enfim, o mundo que se tivesse, digamos assim, sido este mundo, sido o nosso mundo, nós estaríamos numa situação melhor, inclusive para enfrentar esta pandemia. Vamos lembrar, em grande medida, o problema de enfrentamento dessa pandemia foi o fato de que nós vivemos um Estado quebrado no Brasil. Vou pegar o caso brasileiro. Nós vivemos um Estado que tem um déficit de mais de 120 bilhões, um Estado que não respeitou responsabilidade fiscal, que quebrou esse país há 5 anos atrás, 2015, 2016, por um brutal, monstruoso processo de responsabilidade fiscal. Então, eu não consigo entender este mundo liberal que agora teria quebrado e vamos abrir as portas para uma nova revivescência do welfare state. Mas eu vou deixar para o João, só estou dizendo, este é apenas um tipo de narrativa, né, que nós vamos assistir agora. Né? Como se nós vivêssemos num mundo de liberdades, né, um mundo de consensos nesse prisma, e agora nós vamos migrar para o mundo onde o Estado, enfim, vai resolver os nossos problemas. Olha, eu acho que essa discussão é uma discussão que nós vamos começar a ter agora, mas eu acho que essa discussão parte de alguns problemas, enfim, alguns são problemas teóricos, mas outros são problemas bem práticos. O primeiro deles lida com os conceitos de mercado, de globalização.
Porque normalmente quando eu ouço essas críticas, acabou o neoliberalismo, o que quer que seja o neoliberalismo, acabou os mercados, acabou a globalização, vamos para o Estado, dá a ideia de que o mercado ou a globalização é algo que foi criado centralmente, que existe, uma reunião de sábios, impuseram um mercado, o mercado funciona e agora é a altura de tirar de lá os sábios, colocar o Estado. Ou seja, o mercado... Não, isso foi o socialismo. O mercado é o funcionamento normal de pessoas que querem melhorar a sua condição, como dizia o Adam Smith, ou seja, eu tenho algo, você tem algo que eu quero, podemos trocar. Entende? Eu persigo o meu interesse, você persegue o seu interesse, e portanto nós vamos chegar a uma situação em que eu troco uma coisa pela outra. A globalização, esta ideia de que o mundo vai se encurtando devido às comunicações entre as diferentes civilizações, é a história da humanidade. Ou seja, a globalização não é a mesma coisa que falar, às vezes eu ouço as pessoas dizerem, eu sou contra, sei lá, a cultura americana. Que é a cultura americana? A cultura americana é feita por dançarinos russos, pintores tchecos, romancistas ingleses, portanto, ou seja, a globalização é um facto que existe. Agora, portanto, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com a própria noção de liberalismo. Quando as pessoas falam de liberalismo, antes até de se chegar ao liberalismo económico, por exemplo, quando lemos alguém como Adam Smith, quando Adam Smith dizia, bom, mas qual é o papel do Estado numa sociedade comercial? Ele dizia 3 coisas. Em primeiro lugar, o Estado tem que proteger os cidadãos da ameaça externa, uma guerra, por exemplo, uma pandemia. Ou seja, é óbvio que é função do Estado. Uma pandemia. Ou seja, quer dizer, esta ideia, qual seria aqui a alternativa ao Estado na defesa? Não há alternativa, de acordo com o liberalismo clássico. Em segundo lugar, o Adam Smith dizia outra função fundamental, justiça. O papel do Estado é fundamental aqui na administração da justiça. E a terceira coisa, bom, o Estado é fundamental ao fazer certas infraestruturas, certas instituições que não podem ser supridas pela iniciativa privada. Portanto, quando eu às vezes ouço falar de grandes debates sobre o liberalismo, bem, o Adam Smith no século XVIII, que é o liberal por excelência, já tinha explicado perfeitamente qual era o papel do Estado. E, portanto, achar-se que agora toda a gente pede o Estado, agora toda a gente quer o Estado. Não, o Estado nunca esteve fora da equação, a não ser para correntes libertárias, que têm uma outra concepção do que deve ser a sociedade e de qual deve ser o papel do Estado numa sociedade. Tudo bem, e eu tenho amigos, como eu dizia antes no início desta conversa, tenho amigos libertários que acham que o grande problema é sempre o Estado e que tudo seria muito mais simples, pura e simplesmente as pessoas, pela sua própria racionalidade, pelo seu próprio autointeresse, perseguissem os seus próprios interesses, etc. Eu entendo a construção filosófica, discordo dessa construção filosófica por um motivo, é que eu não tenho otimismo antropológico. Eu não acho que as pessoas sejam sempre racionais e não acho que as pessoas persigam sempre os seus interesses, nem sejam sempre iluminadas pela razão naquilo que estão a fazer. E, nesse sentido, eu acho que há aqui uma outra questão que tem a ver com a liberdade, que para mim é mais importante que tudo o resto. É que falamos muitas vezes de liberdade, mas a questão que eu acho que é fundamental, mas que é uma questão que é muito difícil de responder, é porque é que a liberdade é importante? Porque se as pessoas não estimarem a liberdade acaba. Não vale a pena. É a mesma coisa, e esta discussão era uma discussão que já existia antes da pandemia. Por exemplo, quando as pessoas olhavam para outros regimes, na Rússia, como na China, regimes que produziam resultados económicos bastante interessantes. Ou a Rússia, por exemplo, quase todos os estudos, sobretudo dos mais jovens na Rússia, perguntavam, bom, você gostaria de ter mais liberdade política, gostava de ter mais liberdade de expressão? E a juventude russa dizia, bem, a mim o que me interessa é ter o meu emprego, é ter o shopping, é ter rendimento, liberdade, o que é isso da liberdade? Ou seja, porque é que a liberdade é fundamental, do ponto de vista até moral e metafísico? Porque é que as pessoas gostam tanto da liberdade? Porque sem responder esta primeira pergunta, tanto faz existir ou não liberdade. E se a única resposta que nós temos para dizer é, olha, a liberdade é importante porque um regime de livre mercado é aquele que produz maior riqueza,
É uma resposta perfeitamente lógica, racional, mas existem situações, como por exemplo no caso da China, em que existe um capitalismo de Estado que também produz resultados materiais interessantes. Ou seja, tem que haver algo mais do que o aspecto material para que as pessoas se apeguem à liberdade. Porque é que no fundo é importante que eu possa escrever o que penso, que eu possa viajar quando quero, que eu possa circular sem temer que o Estado a qualquer momento a qualquer momento me possa privar da minha liberdade. Porque é que a liberdade é tão importante assim? Eu acho é que nas nossas sociedades se foi perdendo a justificação moral da liberdade, digamos assim. E porquê? Porque de certa forma as pessoas, sobretudo que nasceram já no pós-guerra, depois das grandes utopias, depois dos grandes totalitarismos, deram tudo isto por adquirido. E nesse sentido a liberdade é como oxigênio, não é? As pessoas entendem que a liberdade cai do céu, que existe num estado metafísico, mas na realidade é preciso existirem condições para que exista a liberdade, condições institucionais e condições morais. Sem haver uma defesa destas duas condições, as pessoas estão obviamente dispostas a trocar a liberdade pela sobrevivência. Lógico, é o negócio de caras. Ou seja, o que é que eu prefiro? É uma visão totalmente materialista, hobbesiana, sem dúvida, mas sem haver uma grande justificativa moral pela qual a liberdade é preferível a qualquer outra alternativa, as pessoas estão dispostas a abrir mão da liberdade rapidamente. O contraste aqui, você falando eu já vou a você, Pedro, só um minuto. Não, só por contraste aqui, um processo que eu acompanhei como repórter de muito perto, e que você falou de China e Rússia, para pelo menos a gente pode avaliar a partir daí o poder da liberdade, o poder demolidor, muitas vezes, da liberdade. Porque se a China, a partir de 78, com Deng Xiaoping, começou a fazer suas reformas que vieram a tornar a China essa potência atual, ela começou, vamos dizer, pela perestroika, ou seja, pela reforma econômica, enquanto na Rússia começou-se pela glasnost, pela liberdade de expressão, o que acabou com a União Soviética, o que terminou com o fim daquele país. A liberdade de expressão demoliu a União Soviética, porque as reformas econômicas teriam que vir depois e não vieram. Só para lembrar aí um exemplo histórico do que pode a liberdade e que, de fato, fez. Mas, desculpa, Pedro, você queria dizer alguma coisa. Queria entrar e fazer uma pergunta, até puxando um gancho do que o Fernando comentou, né? O Fernando falou muito bem sobre Thomas Hobbes e o Leviatã, né? O que é a força do Estado, e para quem já teve o privilégio de ler um pouco das obras. Então, ele vem fazendo um gancho para o João, e um gancho que, com certeza, a Bial tu conhece muito bem. George Orwell escreveu em 1984, né? Escreveu a obra, em 1984, quase 50 anos atrás, que retratava o Big Brother, o nosso grande irmão, né? Na qual o Estado totalitário realmente perseguia a liberdade de todos a todo momento, né? Hoje a gente está tendo, infelizmente, alguns casos no Brasil e no mundo, a gente já sabe, de alguns governantes começarem a acessar dados para talvez em um bem maior, né, conseguir, de certa forma, cuidar das pessoas no aspecto da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe o que esses dados, né, o que esses entes têm por trás do interesse também em ter acesso a isso. Então, minha pergunta é, será que George Orwell errou o ano, não era 1984 e talvez era 2020 a sua obra? E a gente está, quem sabe, vendo aí o grande irmão, né, o Big Brother, crescendo para a vida real e não só na nossa telinha mais? Olha, eu posso responder, Pedro, muito rapidamente. Eu acho que essa é uma realidade que cada vez mais nós vamos viver, né? Porque a inteligência artificial está aí, o Big Data está aí, e ele está à disposição do Estado, está à disposição do mercado também, quer dizer, em grande medida. Quer dizer, a diferença é que quando uma companhia faz isso, uma Big Tech na Califórnia faz isso,
ela, de alguma maneira, né, ela faz com que você, voluntariamente, né, sem poder coercitivo, você clique lá e você assine um contrato, que obviamente você não vai ler, né, ela captura seus dados a partir de relações de mercado. Né? Muita gente diz, mas são relações de mercado complicadas, porque ninguém lê os contratos, porque ninguém sabe para quem está sendo distribuída essa informação. Bom, mas são relações de mercado. Né? Eu acho que o primeiro desafio do bom liberalismo é saber diferenciar essas coisas. Né? Eu vi esses dias um documentário sobre aquela Cambridge Analytics, né? E achei muito conspiratório tudo, como se uma empresa de marketing digital, né, que captura dados, que trabalha, até manipula eventualmente emoções, né, mas a publicidade manipula emoções desde que inventaram a publicidade. Né? Então, só que isso é feito de maneira com muito mais arsenal tecnológico hoje. Agora, isso é completamente diferente do Estado. Né? O Estado, porque o Estado tem uma capacidade de poder coercitivo. Né? Então, ele não está seduzindo você para clicar um botão para que você ofereça seus dados. Né? Ele está invadindo a sua privacidade, né? Ele está usando o poder coercitivo e capturando os seus dados. Né? E a partir dali... E aqui eu queria só fazer... não quem sou eu para fazer um contraponto aqui ao João, porque eu sou um grande admirador e, em geral, concordo com as coisas que o João diz, mas apenas colocando um outro lado, quer dizer, o João falou de um ceticismo antropológico, né, que eu acho muito saudável, né, que eu também compartilho, mas eu acrescentaria um ceticismo em relação à racionalidade pública. Né? E nesse momento, esse ceticismo, e eu percebo muito assim, a desconformidade do liberalismo hoje, quer dizer, por quê? Porque ao você aceitar a ideia de que, de alguma maneira, o Estado responderá à crise, o Estado vai dar conta de um problema, de uma pandemia, por exemplo, ou de qualquer outro tipo de grande questão do arranjo social, você precisa confiar num tipo de racionalidade, né, hobbesiana, vamos chamar assim. Você precisa confiar na racionalidade do Leviatã. Né? Você precisa confiar em algo, digamos assim, em relação ao que o liberalismo foi muito cético. Né? A ideia de que algum ente, pode ser o Congresso Nacional Brasileiro, você pode confiar na racionalidade do Congresso Nacional Brasileiro em criar o estado de calamidade, definir leis. Por exemplo, ontem eu acompanhei, até tarde da noite, a votação de uma lei, na minha opinião, esdrúxula no Congresso Nacional Brasileiro, onde simplesmente os prefeitos, no ano eleitoral, vão gastar o dinheiro, vão conceder incentivos, etc., na área econômica, e para toda a queda de arrecadação dos municípios brasileiros, o governo federal vai colocar o dinheiro, vai compensar todo, 100%. Significa o seguinte, como a linguagem contemporânea é muito estranha, né? Fala-se em dinheiro público, na verdade não existe dinheiro público, existe dinheiro de todos nós. Ontem foi aprovado pelo Leviatã brasileiro, de que nós todos aqui, que estamos nessa agradável live aqui, vamos pagar a conta de qualquer prefeito brasileiro que diminuiu a arrecadação em relação à arrecadação no ano passado. Esta é a racionalidade do Leviatã brasileiro, no caso, mas não parece que seja muito diferente da racionalidade do Leviatã em qualquer parte do mundo. Pode ser que haja alguns Leviatãs mais racionais do que o nosso. É a minha vez ou não? João, pode complementar, que eu acho que a conexão do Fernando deu uma travada, mas aí então complementa ali antes daqui a pouco ele volta aí para se juntar a nós. Vou aproveitar para falar rapidamente enquanto o Fernando não se pode defender. Não, eu concordo basicamente. Então, eu sei que você tende a concordar comigo, mas eu quis dizer isso porque eu prefiro manter um profundo ceticismo em relação ao Leviatã. Não, repara, Fernando, eu também tenho esse ceticismo e, sobretudo, por exemplo, dou-te o exemplo de que se está a viver em Portugal. Portugal, neste momento, está a viver sob estado de emergência. E o estado de emergência significa uma suspensão dos direitos e neste momento o diploma contempla, por exemplo, a possibilidade exatamente de se requisitarem fábricas, de se requisitar hospitais privados, entende? Por exemplo, durante a Páscoa, nenhum português pôde viajar para fora do seu concelho. Concelhos são as unidades administrativas, sabe? As prefeituras, digamos assim. Nenhum português durante 5 dias pôde viajar para fora do seu concelho. Isto, na minha opinião, isto é um caso claríssimo de um certo abuso da autoridade.
Ou seja, quando você está a falar da possibilidade das pessoas poderem sair de uma prefeitura, de um concelho, para irem para um outro concelho, você, nesse caso, está a falar de pessoas que vão no carro, saem de uma casa, vão para outra casa. Ou seja, parece-me que há aqui uma tentação de abusar que estes estados de emergência tendem a levar. Claro, nada disto é nem remotamente comparável com aquilo que se passou na Hungria há 2 semanas e que, aliás, já vinha em escalada. Ou seja, isto não foi uma coisa que aconteceu de um momento para o outro, mas a partir do momento em que o Viktor Orbán passa a poder governar por decreto, nós estamos de volta a algumas das piores páginas da história europeia do século XX. Não é? A política iliberal do Orbán já tinha deixado a cama feita, e aí veio a oportunidade e ele aproveitou. E lembrando, dentro do que o Fernando disse, não é só que o nosso dinheiro há de pagar o que os prefeitos deixarem de arrecadar, como, se esse nosso dinheiro não existir, além de emissão de títulos, o governo vai simplesmente imprimir papel, o que a gente já sabe que não costuma acabar bem. Certo. Pois é, mas, enfim. O que a gente vê, muitos por um viés otimista, dizendo que isso vai ser uma transformação nas relações sociais, que vamos viver uma sociedade mais solidária e generosa, outros pessimistas que não concordam, acho que muito pelo contrário, que a coisa aí, que vai ladeira abaixo, mas o fato é que há um consenso de que nada será como antes. Eu não sei, acho que pelo menos uma coisa vai ser continuar a mesma, a natureza humana. Essa permanecerá a mesma com seus anseios e suas incongruências. Mas vamos lá. Como se diz que mudanças que levariam décadas para acontecer num tempo de crise como esse acontecem e se estabelecem em semanas, o que vocês acham, Fernando, João? Que instituições sairão transformadas e como dessa pandemia? João, começa? Só Fernando? Pois não? Pode começar, depois eu vou. Olha, eu acho que uma das coisas mais engraçadas é se você, por exemplo, ler as revistas que se publicaram na virada do ano com as previsões para aquilo que ia ser o ano 2020. É uma leitura extraordinária, porque se a partir desse momento você continuar a acreditar no que dizem os analistas, você tem uma fé digna de um Kierkegaard, sabe? Quer dizer, porque todo o mundo de 2020 já não existe. Ou seja, o mundo que nós acreditávamos que iria existir na virada do ano, com os desafios da virada do ano, enfim, por exemplo, uma das coisas que se dizia que a economia europeia iria ia crescer muito pouco. Bem, neste momento já se está a discutir se a recessão que vem aí vai ser pior ou não do que aquela que existiu em 1930. Portanto, fazer qualquer previsão sobre o futuro e o que se vai passar a seguir esta pandemia é, obviamente, uma insensatez. Mas como os analistas normalmente são mesmo insensatos, eu diria 2 coisas. Em primeiro lugar, eu acho que vai haver alterações significativas na relação entre, sobretudo, o Ocidente e a China, ou os Estados Unidos e a China. E nesse sentido, acho que neste momento há uma espécie de borbulhar há uma animosidade relativamente à China que muito rapidamente se vai converter num pensamento estratégico que seja capaz, por exemplo, de impedir que áreas que sejam vitais para a sociedade americana ou ocidental dependam de cadeias produtivas chinesas. Ou seja, áreas tecnológicas, áreas farmacológicas, ou seja, acho que há uma dimensão, eu não posso chamar uma dimensão nacionalista, porque não se trata pura e simplesmente de regressar a uma espécie de indústria nacional, a uma espécie de autarcia nacional. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que muito provavelmente vai haver um repensar entre as democracias se vale ou não a pena de ter várias cadeias de produção muito dependentes de regimes que não são transparentes. Isto em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que vai haver também
uma tentativa de aproveitar desta crise por parte de alguns movimentos iliberais que tinham crescimento na Europa, que já estavam a ter resultados muito expressivos na Europa e que vão, muito provavelmente, crescer com esta crise. Isso vê-se, por exemplo, em Itália. No caso da Hungria é um caso consumado. Isso ver-se-á também em Espanha, por exemplo. Espanha passou por um absoluto inferno com aquilo que se passou agora com esta pandemia e, portanto, é muito provável que forças mais à direita acabem por se afirmarem também. É possível que aconteça também em França. Ou seja, para quem achava que esta pandemia e, sobretudo, as insuficiências nas respostas que foram dadas por várias lideranças chamadas populistas, o que quer que isso signifique, eu acho que, pelo contrário, o que isto vai fazer é reforçar essas mesmas lideranças populistas e, sobretudo, uma visão de fechamento e de autonomia económica, pelo menos, seguramente, na Europa Ocidental. Esta eu diria que é, por assim dizer, a previsão mais tangível daquilo que se poderá passar quando esta pandemia passar. Perfeito. Olha, João, Pedro, eu diria que eu concordo plenamente. Eu acho que nós vamos viver nos próximos anos, não é? E aqui não vou fazer bola de cristal quanto tempo, mas obviamente primeiro nós vamos herdar um enorme passivo dessa crise, que é o processo da irresponsabilidade fiscal, que eu chamo desse Leviatã desgovernado, esta pretensa racionalidade pública vai custar muito caro, né? E obviamente o poder do Estado vai transferir isso para os cidadãos pagarem a conta, e essa conta vai ser cara, vai demorar muito tempo para ser paga, né? Acho que está havendo uma enorme irresponsabilidade. Obviamente a gente analisa mais no plano brasileiro, mas lê também sobre o que está acontecendo no plano global. Quer dizer, então, o surto de irracionalidade na tomada de decisão pública, né, onde entra o sistema político, e quando mistura isso com processos eleitorais, então isso tem um caráter exponencial em termos de decisões públicas tomadas no calor de um momento. E este momento, vai passar, nós vamos ter uma enorme crise de desemprego, nós vamos ter uma enorme crise de endividamento global, os déficits públicos vão explodir. Quer dizer, então, é uma situação, digamos assim, que é difícil perceber assim, como é que vai se resolver. Isso vai criar argumentos para soluções de natureza autoritária, né? Isso vai criar ambientes favoráveis a soluções de natureza populista, né? Então, é previsível que isso aconteça. Ninguém tem bola de cristal, não tem uma ciência para prever isso, né? Mas é plausível que isso aconteça. Isso aconteceu nos anos 30, depois da crise de 29, né? Você teve o caos econômico e as soluções autoritárias, elas floresceram globalmente, né? Floresceram globalmente. A resposta ao desemprego, à urgência econômica, a promessa do Estado, conceitos de segurança, de seguridade, não é? Por exemplo, a maneira como nós aqui no Brasil decidimos esse auxílio emergencial, e aqui eu não estou me posicionando a favor ou contra, só estou dizendo, começou com a ideia tímida de que nós íamos colocar R$200, né, para as pessoas que estão lá no cadastro único da assistência social, etc., como um reforço. Bom, acabou em 300, 500, R$600 para mais de 50 milhões de pessoas, e isso é só um exemplo. É só um exemplo. Se a gente somar todo o déficit brasileiro contratado já nessa crise, na verdade ninguém sabe a conta, né? Mas o último dado que eu tive do Mansueto Almeida, que é o secretário do Tesouro, falava em passar fácil de 500 bilhões. Então, nós fomos em questão de 40 dias, de 124 para 500 bilhões, fácil. E ninguém sabe exatamente onde é que essa conta vai terminar. Isso, obviamente, está acontecendo em maior escala no plano global, né? Então, quer dizer, esta é uma consequência real. E isto vai abrir espaço, na minha visão, de instabilidade, de quebradeira, de desemprego para a retórica populista e autoritária. Acho que sim, né? Por outro lado, deixa eu dar um tom otimista aqui, né? Eu acho que nós estamos experimentando novas fórmulas de autorregulação digital, né? Isso é bom. Na minha opinião, assim, um dos grandes caminhos, né, para, digamos assim, o trade-off, onde os cidadãos retomam o controle, onde a autorregulação passa, de novo, a cumprir um papel cada vez mais relevante na organização da sociedade, é pelo avanço da tecnologia, né? Quando nós substituímos o carimbo das prefeituras nos táxis pelos aplicativos de transporte, nós dissemos o seguinte: era através de um instrumento tecnológico, os cidadãos, os consumidores, os indivíduos, né, poderiam se organizar, poderiam, a partir de uma rede que ninguém controla, né,
fazer melhor, oferecer um serviço melhor, mais barato, melhor regulado do que o Estado fazia há coisa de 3, 4, 5, 6 anos atrás. Esse é um pequeno exemplo, né? Então, você tem a sharing economy, você tem a tecnologia de blockchain, você tem todo este mundo novo da tecnologia digital. Esses dias eu comecei a estudar sobre gig economy, sobre ou seja, a desregulamentação do labor market, do mercado de trabalho, né? Então, quer dizer, é interessante isso, quer dizer, são novas formas que a tecnologia permite, que faculta poder para o indivíduo, né? A tecnologia permite a autorregulação e, obviamente, vão passar gradativamente a substituir regulações top-down feitas pelo Estado. Então, acho que esse é um processo, obviamente, mais de médio prazo, que eu acho que vão ser acelerados por essa crise. E só para concluir aí numa linha, silver lining, né? Assim, a borda da nuvem que apresenta alguma luz e beleza. O jornalismo, acho que a instituição do jornalismo está ganhando um gás, uma bela renovada no seu sentido, e na hora de procurar informação confiável, informação organizada por profissionais, as pessoas estão recorrendo aos veículos, às empresas jornalísticas convencionais. Mesmo aqueles que são adeptos das teorias conspiratórias precisam de uma base, e essa base se encontra, uma base para seus delírios, e essa base se encontra na TV Globo, no New York Times, no Guardian, nas grandes empresas de comunicação e jornalismo. Gente, a gente tem o quê? 10 minutos ainda, só poucos 10 minutos. Eu estou vendo gente falando, né? Roberto? Isso, o Roberto vai passar agora. Mas eu queria passar algumas perguntas que estão chegando para a gente. Mas antes eu queria fazer um comentário nisso que o Schiller falou agora há pouco. E além de custar caro, a gente corre um sério risco desse dinheiro todo não chegar na mão de muitas pessoas. Então, quer dizer, além dessa bomba iminente fiscal que vai chegar, mais cedo ou mais tarde, muitas pessoas correm o risco de não receber. Em cima disso, eu vou tentar resumir algumas perguntas que chegaram aqui, mas muitas delas falam ou comentam em cima de uma desonestidade intelectual por parte de muitos líderes, ou daqui um pouco até de todos os líderes políticos brasileiros, que estão muito mais preocupados em politizar, em polarizar, e não, de fato, resolver o problema, muitos nos quais, nitidamente, já mirando eleições. Então, eu gostaria que vocês pudessem comentar um pouco em cima disso. Se quiser começar o Fernando, por favor. Eu posso começar perguntando para o João se isso acontece também em Portugal ou só no Brasil? Como é que dá para equacionar? Isso é um fenômeno mais amplo ou é um fenômeno brasileiro? Eu acho que é um fenômeno mais amplo, né? Olha, Portugal é a exceção. É uma situação extraordinária, de tal forma que, como você pode imaginar, o debate político, por exemplo, em Espanha, está arrasador, não é? E o primeiro-ministro espanhol, o chefe de governo espanhol, virado para a oposição, disse: os senhores deveriam aprender com o que se está a passar em Portugal, porque em Portugal há uma espécie de unidade nacional entre o governo e a oposição, uma coisa até um pouco sinistra, para falar a verdade, uma coisa um pouco salazarista, sabe? Mas há uma espécie de unidade sinistra de que este é um tempo de guerra, não se pode fazer crítica, se existem falhas depois isso será discutido, etc, etc, que é totalmente a negação do que deve ser o funcionamento de uma democracia pluralista, pelo simples motivo de que é precisamente quando você critica que as coisas podem ser corrigidas. E, portanto, a oposição não tira férias. Enfim, a oposição, mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, o Parlamento funcionou, os partidos políticos continuaram a funcionar. Eu estou a falar aqui da Inglaterra, que também tinha um governo de unidade nacional. Portanto, Portugal é uma absoluta exceção nesse quadro. Agora, essa ideia de que a crise, a pandemia está a ser politizada, tudo é politizado sempre. Ou seja, não há nenhuma fórmula mágica para suspender a crítica e a política. É evidente que a pandemia vai ser politizada, vai continuar a ser politizada, e o mais curioso é que no Brasil, uma coisa extraordinária é que tudo está tão politizado que até os medicamentos são politizados.
essa discussão sobre a cloroquina que o Brasil está a ter, parece que existe, é um medicamento de direita. Eu já tinha visto de tudo, eu já tinha visto escritores de direita, músicos de direita, artistas de direita, mas no Brasil até existe medicamento de direita. Entende? Portanto, para você ver o nível de loucura ideológica a que chegou o Brasil, eu às vezes falo aqui da cloroquina, a cloroquina é o remédio da direita brasileira, e nós não, esse é o remédio que a esquerda detesta. Portanto, aquilo que é invulgar no Brasil é haver essa divisão ideológica olhando para um puro medicamento. Não sei o que é que vem a seguir, sabe? Vacina de direita, vacina de esquerda, ventilador de direita, ventilador de esquerda, mas é aí que o Brasil está. Mas viu, João, até sobre esse tema da cloroquina, me impressionou muito semanas atrás a quantidade de pessoas na internet, inclusive pessoas ligadas ao jornalismo, que muito me impressionou, pedindo que um amigo nosso, que certamente deve conhecer, que é o Hélio Beltrão, que foi um dos grandes divulgadores aqui no Brasil desse tema das discussões sobre a cloroquina, tema sobre o qual eu confesso não ter nenhuma informação técnica, nenhuma informação evidente. Nenhuma informação técnica. Não sei nada sobre. O fato é que pelo que eu entendi, nos últimos 2 meses houve uma avalanche de papers, de documentação, de pesquisas e muito trabalho feito no campo de guerra, digamos, em torno desse medicamento. Obviamente há uma divisão da comunidade médica sobre como usar, em que momento, etc, etc. Mas o que me impressionou foi a quantidade de gente na internet, nas redes sociais, querendo calar o Hélio Beltrão, né? Querendo que ele fosse expulso do Twitter, expulso das redes sociais, expulso da internet, expulso do país, não sei para onde que ele deveria ir, pelo fato de que estava distribuindo informação ou opinando, mesmo exercendo seu direito de opinião, enfim. É interessante isso, né? Como num certo momento, quer dizer, se aflora uma cultura autoritária que está enraizada. Quem conhece um pouco a justificativa sobre a liberdade de expressão histórica, né? Aí vem desde Voltaire, desde John Stuart Mill, quer dizer, a condição do acerto é a permissão do erro. Quer dizer, isso é um argumento clássico, histórico, né? Para que você possa acertar, você precisa permitir o erro, você precisa admitir, tolerar, enfim, e isso, no fundo, numa sociedade democrática, plural, como a, ninguém sabe exatamente onde é que está o erro, não há um grande, infelizmente ou felizmente, sei lá, não há um grande portador da verdade. Às vezes eu brinco com meus alunos, não há um telefone, né? Tem o helpdesk, sabe? O helpdesk tem, claro. Mas não tem o helpdesk da verdade. Eu digo, liga para o número da verdade aí para ver. Tem que deixar as pessoas falarem, tem que isso, bom, é uma visão no fundo de cada indivíduo, né? Enfim, mas sabe, esse é o problema claro, o Stuart Mill, que ele dizia que um dos méritos da liberdade de expressão é que você eventualmente chegará à verdade, é pela discussão que você eventualmente chegará à verdade. Isso vale para vários momentos históricos, Fernando. Por exemplo, quando no século XIX se discutia, por exemplo, a abominação que era a escravatura, é preciso dizer que para muitos no século XIX essa opinião era a opinião politicamente incorreta. A opinião correta era quem defendia a escravatura e não sei o quê, etc, etc. Muitas vezes é muito importante ouvir aquilo de que nós não gostamos. Quem sabe? Não é fácil, né? O que é frequentemente difícil, né? Nesse caso, eu só acrescentaria um ponto até. Nós vivemos uma pandemia em meio à explosão das redes sociais e da internet, né? E nesse sentido, eu quero acrescentar mais um ceticismo aqui, a nossa série de ceticismos aqui, João e Pedro e Bial, quer dizer, a ideia de... Eu tenho um certo ceticismo com a qualidade do debate público, ou pelo menos o que a internet acrescentou em termos de qualidade para o debate público. Quer dizer, eu tenho uma certa impressão, muitas vezes citando de novo aqui, que nós transformamos a democracia digital numa grande tragédia dos comuns também. Quer dizer, ou seja, onde todo mundo vai lá e coloca a sua raiva, né, a sua opinião muito contundente, a sua verdade. Esses dias eu ouvi uma definição fantástica. As redes sociais transformaram cada um em especialista nas próprias opiniões, né? Então você tem, ou seja, só que o custo coletivo de cada atitude individual é um declínio da qualidade do debate público, onde todos perdem, na verdade. Então isso pois não. Não, desculpa, eu ia só acrescentar, os dois temas que são hot topics da internet, um deles é a discussão política furiosa e o outro é a pornografia. São duas formas de onanismo, não é?
Exatamente. Termina que eu te interrompi. Não, é só isso. Eu só queria dizer isso. Isso tá no texto do João hoje na Folha de São Paulo. Se vocês querem ver mais bem explicado. Duas formas de jornalismo. Mas o ponto da internet... política e a pornografia. Só para terminar o ponto da internet, eu diria o seguinte, a internet ela acabou criando uma espécie de ecossistema onde a polarização aumentou, onde a raiva aumentou, né? Eu digo sempre um sistema de baixa empatia, e mais, um sistema onde não se esquece nada, onde você tem uma memória infinita, uma máquina de não esquecimento. Então, imagina você fazer um debate político num ambiente onde nada se esquece, onde a raiva predomina, né? A raiva predomina, e onde todos agem com baixa responsabilidade na relação com a esfera pública. Né? Então você tem o sistema político brasileiro, infelizmente, diferentemente do que aconteceu em Portugal, ele já era um ambiente político polarizado, e essa polarização aumentou durante a pandemia, né? Até porque as relações humanas passaram a ser mediadas basicamente pelo espaço digital. Sim. Né? Eu brinco sempre, o país se transformou subitamente na nossa timeline. E cada um passa a ler o país a partir da sua tribo. Né? Então inclusive o que me choca é que o sistema político, que isso aconteça entre os cidadãos, os indivíduos, é previsível. Né? Isso vai ser assim, doravante, na minha visão. Né? Humberto Eco tinha razão. Né? Naquela frase dele. Agora, o que me surpreende é que a liderança política tem entrado nisso. Aí você vê aqui o Rodrigo Maia batendo boca pelo Twitter, com o Eduardo Bolsonaro, com o Paulo Guedes, os governadores batendo boca pela última live do presidente, ou pelo vídeo que o presidente botou no Twitter. Você pensou a quantidade de tempo que nós gastamos nos últimos 2 meses discutindo os tweets, as lives, os vídeos... Mas Fernando, é uma governança que embasa suas decisões a partir da reação de suas bolhas da internet. Né? Só podia dar nisso, dar nessa entropia. Para terminar meu ponto, Bial, eu temo, tá? E aqui fazendo uma homenagem ao Bial, que eu considero, não é porque ele está aqui, um dos grandes jornalistas brasileiros, que uma boa parte da imprensa, inclusive da imprensa profissional, embarcou na polarização e não deveria ter embarcado. Né? Porque na medida que a imprensa embarca na polarização, ela perde isso que tu falaste, a credibilidade, ou seja, aquele ponto onde, de alguma maneira, uma leitura mais distante um pouco, mais fria um pouco, mais ponderada, mais fundada no bom senso da realidade, a gente pode encontrar. Bom. Gente, eu preciso agradecer a todos. Roberto, acho que nosso tempo se esgotou, né? Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Eu queria passar para, rapidamente, que vocês pudessem concluir, deixando uma provocação. Basicamente, então, diante de tudo que a gente viu e ouviu de vocês hoje, a gente tem uma equação difícil de resolver. Democracia mais liberdade mais intervenção. É uma pergunta difícil de ser respondida, mas acho que vocês conseguiram elucidar bastante, porque obviamente que a intervenção, que esse excesso de legislação não cabe nessa soma de democracia mais liberdade. Eu queria deixar aqui também o convite para amanhã, a partir do meio-dia, o segundo painel deste 33º Fórum da Liberdade, também de maneira digital. A gente vai colocar mais informações ao longo do dia. Infelizmente não deu, Bial, para a gente ler todas as perguntas, mas na medida do possível a gente vai respondendo. Se vocês quiserem comentar rapidamente, já partindo para as conclusões de vocês, sobre esses 3 elementos, 2 que são irmãos e esse terceiro, a intervenção que não combina com os 2 primeiros. Desde já agradecendo a participação de vocês. Muito obrigado. Olha, relativamente aos 2 primeiros conceitos, democracia e liberdade, não, eles nem sempre estão juntos. Aliás, um dos principais problemas sobre a democracia é que hoje toda a gente é democrática, mas se nós fôssemos perguntar ao longo dos séculos a alguns dos melhores pensadores políticos o que é que eles achavam da democracia, eles ficariam absolutamente horrorizados. E achariam que é o pior regime de todos. É aquele tipo de regime
que nós só aderimos se formos completamente destituídos de racionalidade. Quem alterou um pouco as regras do jogo foram os pais fundadores dos Estados Unidos, em que eles acharam, bom, a democracia é importante ouvir a opinião da maioria, mas a experiência democrática não acaba aí. E não acaba aí porquê? Porque é preciso um complemento, aquilo que se chama um complemento liberal, ou seja, é preciso existir instituições fortes, instituições independentes, é preciso existir liberdade de imprensa, liberdade de religião, é preciso existir uma série de liberdades que estão a salvo das paixões das massas. E é exatamente por isso que nós temos democracia liberal. E eu acho que a única forma de nós continuarmos a ter democracia liberal é tentar encontrar uma nova forma de estabelecer este equilíbrio entre aquilo que é a decisão das massas, mas também aquilo em que as massas não podem mexer. Ou seja, é muito importante continuar a votar, participar no processo, mas ao mesmo tempo também respeitar outras instituições, que são as instituições que julgam, as instituições que criticam, as instituições que legislam, etc, etc, etc. Porque a partir do momento em que se perder este equilíbrio, que é muito frágil, mesmo muito frágil, entre democracia e liberalismo, e este equilíbrio pode-se perder para qualquer um dos lados. Nós podemos cair na tirania das maiorias, como também podemos cair numa espécie de tirania de especialistas, mas sem se voltar a estabelecer esta espécie de equilíbrio, as nossas democracias liberais estão condenadas. E, portanto, o grande desafio para o futuro está a encontrar uma espécie de, eu não gosto desta expressão, mas encontrar um novo contrato social em que nós vamos ser capazes de casar estas duas coisas. O interesse da maioria, mas ao mesmo tempo o juízo mais informado, mais capaz, mais preparado, que não é obviamente democrático. Nem sempre é democrático. Se você for ao médico, se tiver que ser operado, fazer uma cirurgia, uma neurocirurgia, você quer um especialista. O mesmo funciona em política. É muito importante o papel da maioria, mas também é muito importante o papel dos especialistas. Portanto, vamos tentar encontrar um equilíbrio, caso contrário, we are in big trouble. Muito obrigado, João. Foi um prazer estar com você. Fernando? Eu vou brincar, quase faço minhas as palavras do João, né? Eu concordo inteiramente com esse ponto. Esse ponto de equilíbrio, eu diria que é a grande busca, não é? Como é que você... Nós falamos muito em democracia, mas nós esquecemos muitas vezes o conceito do Estado de Direito, o conceito da República, o conceito do check and balance, o conceito dos limites da própria democracia. É como se a democracia sempre fosse o ponto positivo. Tem um livro que eu gosto muito, O Mito do Eleitor Racional, do Brian Kaplan, depois na mesma linha, Gas Democracy, do Jason Brennan, que tem uma literatura mais cética e que lembra o seguinte, quer dizer, da onde é que veio a ideia que decisões tomadas pelo mercado político, por um foro político, sei lá, ou nos últimos anos, assim, plebiscitariamente, quer dizer, se todos votassem, por exemplo, na internet, às 6 da tarde, todos chegássemos em casa, vamos votar agora o pacote de ajuda para os estados, é 30%, 20% ou 40% que nós vamos cobrir? Aperta um botão aí. Qual é o custo de informação? Qual é o incentivo que você teria para passar o dia estudando questões orçamentárias para poder tomar uma decisão minimamente responsável sobre isso? Quer dizer, então, há uma certa mitologia em torno da capacidade do corpo político, de tomada de decisões racionais em torno de questões. E isso não é muito diferente numa pandemia. O meu ponto apenas é o seguinte, quer dizer, a democracia ela é fundamentalmente um regime vital para a preservação de direitos individuais, de direitos científicos e dos nossos direitos. E aí precisamos discutir até onde vão, o que se define. Direitos sociais, por exemplo, eles implicam o que em termos de... Aliás, direitos individuais implicam o que em termos de políticas sociais, por exemplo. Essa é uma discussão não é nova. Né? Esses dias eu escrevi um artigo sobre renda básica, eu citei o Hayek. O Friedrich von Hayek, que era um grande liberal, um liberal clássico, ele defendia a ideia de uma renda mínima, por exemplo. Né? Isso faz parte da tradição liberal, como o imposto de renda negativo, por exemplo, do Friedman, por exemplo. Né? Mas é apenas uma versão possível dentro de uma grande escola de pensamento, enfim. Mas a ideia de que nós, por vezes, esquecemos isso, que a democracia é um grande mecanismo de proteção dos nossos direitos. Ela não é uma espécie de carta branca para que o grande Leviatã tome decisões, entre aspas, coletivas em relação e, por vezes, contra a nossa liberdade. Então, acho que, eu diria assim, o grande desafio, para fechar meu ponto aqui, é dizer o seguinte, é atravessar essa crise, essa pandemia, esse momento difícil, dramático, com o menor custo possível para as liberdades individuais
e eu diria mais para a estrutura de direitos, que no fundo é o que nos faz, que cria a possibilidade que a gente caminhe para o futuro. Né? Muito obrigado, Fernando Schiller, obrigado, João Pereira Coutinho, Roberto Andrade, Pedro de Césaro. Eu termino só pelo início do que o primeiro fator que o João levantou, que é a consciência de nossa fragilidade. Essa pandemia que vem saudavelmente humilhar o ego da espécie humana e mostrar a nossa fragilidade, o equilíbrio precário sobre o qual nós assentamos as nossas estruturas. Vou citar a Simone de Beauvoir. Eu estava conversando com a Fernanda Montenegro outro dia e ela dizendo que a Simone começa um dos textos dela, o homem é uma realidade infinita, e blá, e fala 2, 3, 4 parágrafos, 2 páginas, e termina com a seguinte frase: mas o acaso tem sempre a última palavra. Estamos percebendo isso na carne. O acaso tem sempre a última palavra. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado, Liberdade. pessoal. Obrigado, João. Obrigado, Bial. Obrigado, Coutinho. Obrigado, Fernando. Um abração. Muito obrigado. Então, finalizamos nosso primeiro painel do Fórum da Liberdade em Casa. Obrigado a todos pela participação. Espero que tenham gostado. Por fim, obrigado pela compreensão com o atraso inicial que tivemos. Nos desculpe pelo incidente, tivemos uma instabilidade de conexão. Eventos online são ótimos, excelentes formas de comunicarmos, sobretudo nesse momento, mas ficamos sujeitos à tecnologia. Para amanhã, estamos trabalhando para começarmos pontualmente ao meio-dia. Esperamos todos vocês aqui com o painel Saúde e Economia. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.